Eu sou horrível para essas coisas. MH, tá tudo certo? Beleza? Estamos entendidos? Então, o que é MH? É uma posição maxilomandibular onde tem o maior número de contatos dentários, ou seja, é uma posição maxilomandibular que depende da presença de dentes e se altera de acordo com que se alteram as posições dentais. Por exemplo, se eu fiz obturação alta, a minha MH vai alterar, certo? Tudo bem? Se eu perdi um dente, ela vai alterar também. Se eu usei um aparelho, eu também vou alterar a minha MH, tudo bem? Sim? E RC? O que é RC? O que é relação cêntrica? Relação cêntrica é uma relação maxilomandibular, ou seja, o conceito é o mesmo para MH, é uma relação entre a maxila e a mandíbula, só que esta posição é uma posição muscular e articular. Ou seja, é uma relação entre o arco superior e inferior, quando o meu músculo está em repouso. Ou seja, é uma posição onde eu não dependo dos dentes. Pensa na articulação temporomandibular quando você morde. Morde. Põe a mão na articulação em repouso. Põe em repouso primeiro. Cola o lábio no outro, sem apertar. Colocou o dedo na articulação? Vai um pouquinho para frente da orelha, aqui, ó. Agora aperta. Solta, aperta. Solta, aperta. Põe nos dois lados, André. Os dois lados, André. Isso, tira esse capacete aí. Repouso, aperta. O que você sentiu aí? Quando você encosta o dente, é a mesma posição de quando você não encosta? Na articulação? Posição da mandíbula, dentro da articulação? É a mesma coisa? Ou você consegue visualizar quando você aperta? Ela salta? Ela vai para onde? Ela vai para onde? Para fora aqui, assim. Ela vai para frente. É para frente? A minha vai para cá. Não, é para frente. Quer ver? Aperta para você ver. Mas é porque eu tenho problema na TM. Mesmo você com problema na TM, quando você está em repouso, essa posição do côndilo dentro da cavidade articular, o posicionamento desse côndilo aqui dentro está mais centralizado, mais para cima e mais para trás, um pouquinho mais para frente. Quando eu mordo, a minha mandíbula anda para frente. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Sim. Então, quando eu estou em repouso, é a mesma coisa de eu estar com os dentes encostados? Não. Por quê? Porque quando eu estou em repouso, meu músculo está em repouso. Ótimo, bem obrigado. Meu organismo está entendendo que está tudo bem, obrigado. Fisiologicamente é o aceitável. Quando eu aperto o dente, meu músculo contrai. E aí, quando eu tenho contração muscular, ou estiramento muscular forçado, eu tenho hipertonicidade muscular, ou seja, meu organismo fala assim, opa, isso aí não está certo, não. Está apertando demais. Então, precisa parar. Por quê? Porque não é fisiológico, não é normal. O normal é a gente estar sempre em repouso. Eu estou conversando com vocês, minha mandíbula está movimentando, mas dentro do espaço funcional livre, que é um espaço de repouso. Quando eu aperto os dedos, meu músculo contrai. Quando há contração muscular, há estiramento muscular, e o meu organismo interpreta isso como coisas que podem gerar problemas. Tudo bem? A relação cêntrica é uma posição, agora conceito de relação cêntrica. A relação cêntrica é uma posição maxilomandibular quando o meu músculo está em repouso, ou seja, em tônus muscular. A gente já falou que não é repouso, né? Tônus muscular. Quando eu encosto os meus dentes e engreno a máxima intercuspidação, eu estou gerando hipertonicidade muscular. Então, qual que é melhor? A relação cêntrica ou a máxima intercuspidação? A relação cêntrica. Questão melhor para o músculo? Questão melhor para você, para sua vida. A cêntrica. A cêntrica. Por quê? Porque eu estou gastando o mínimo de energia. Eu tenho que gastar energia quando? Quando eu mordo, quando eu mastigo. Certo? Quando eu engulo, na verdade, né?
O resto eu tenho que estar em tônus, eu tenho que estar relaxado. Se eu estiver apertando o dente, eu tenho contração muscular e pode gerar problemas. Então, o melhor é que o meu músculo esteja colocado no lugar certo, em repouso, do que os meus dentes engrenados. Mas não existe uma posição onde eu tenho os dentes encostando e os músculos no lugar certo. Deu para entender o que eu estou perguntando? Só para voltar um pouco. Máxima intercuspidação é uma posição que depende dos dentes. Relação cêntrica é uma posição maxilomandibular dependente da posição dos músculos e do côndilo dentro da articulação. Então, não depende de dentes. É uma posição músculo-esqueletal. Aí vocês vão ver o conceito de relação cêntrica. Depois a Acra lê para a gente aí. Conceito de relação cêntrica. Cêntrica, posição músculo esqueletal em tônus. MH encostando dentes. Mas, Paulo, não existe um jeito de eu deixar os dentes encostando e o côndilo na relação cêntrica, a minha articulação e os meus músculos relaxados? Esse é o fundamento básico e fundamental da disciplina de oclusão. Então, se você quer entender a oclusão ou quer fazer uma oclusão de forma correta no seu paciente, vai reabilitar um paciente sem dente, vai reabilitar um paciente com meio dente, vai reabilitar um paciente que tem poucos dentes. Qual que é o melhor lugar para você deixar a articulação dele? Em tônus, repouso. Qual que é o melhor lugar para você deixar os dentes? Em contato, com contato mais forte dos dentes posteriores e mais suave dos dentes anteriores. Então, eu quero coincidir a relação cêntrica com a máxima intercuspidação habitual. Esse é o gold standard, esse é o padrão ouro para que a gente tenha uma oclusão funcionalmente estável. Ou seja, a melhor oclusão do planeta. A melhor do mundo é músculo relaxado e dentes engrenando da melhor posição possível. Tudo bem? Então, relação cêntrica, MH, coisas diferentes. Uma depende de dente, a outra depende do músculo esqueletal. A relação cêntrica, eu nasço e morro com ela. Então, ela é imutável, ela não muda. Ela vai estar sempre naquele lugar se eu conseguir empurrar o meu queixo para aquele lugar. Então, se eu tiver dente, se eu não tiver dente, com ou sem dente, se eu levar minha mandíbula para a relação cêntrica, tentar manipular ela para a posição de relação cêntrica, nós vamos aprender a fazer isso aqui na oclusão, tá? Eu tenho um músculo dentro de um lugar perfeito para ele ficar. Tudo bem? E aí sim, quando eu tenho um músculo no lugar perfeito para ele ficar, eu posso sim montar o meu quebra-cabeça, meus dentes, numa posição de melhor engrenamento para que haja máxima eficiência na hora de comer, com o músculo na posição de repouso. Eu estou passando o carro na frente dos bois um pouco, tá? Mas eu quero que vocês entendam. O princípio básico e fundamental da oclusão é isso. Músculo no lugar, dentes no lugar. Dessa forma, o seu sistema funciona de forma harmônica. Dessa forma, você vai estimular suas células endoteliais lá na articulação temporomandibular, lá no tecido retrodiscal, a produzirem líquido sinovial de forma efetiva para engrenar esse sistema e fazer ele funcionar de forma adequada. Se eu tiver um funcionamento errado do sistema, com maior contato de dentes e articulação fora do lugar, pode ser, não estou afirmando, pode ser que tenha algum problema articular, ou que pode ser que venha a desenvolver algum problema articular. Agora eu vou gerar polêmica na discussão. O contato dental não provoca disfunção temporomandibular. Mas espera aí, você acabou de falar que contato dental provoca disfunção. Sim, o contato dental que gera hipertonicidade muscular ao longo de muito tempo pode gerar microtraumas na articulação temporomandibular, e aí sim, o sistema neuromuscular, nervoso, vai mandar informações meio malucas, estimulando receptores de dano, que são receptores responsáveis por combate à infecção, à inflamação, e aí sim pode gerar problema. Mas o contato do dente por si só, ele não provoca DTM. Agora, se a discrepância, ou seja, se a diferença entre a posição de máxima intercuspitação habitual e a posição de relação cêntrica for muito grande, por exemplo, quem já viu aqueles pacientes que tem um filocene,
ou assim, o queixudo. Se a discrepância entre a relação cêntrica e a NH for muito grande, eu posso desenvolver problemas articulares. Tudo bem? Aí eu li o livro do Oxford esses 3 semanas que eu tive de férias. Ele fala que entre 2 e 4 milímetros de discrepância entre cêntrica e RC podem começar os problemas. Tá? Não vamos nos ater a isso agora. Vamos só entender o que é relação cêntrica, o que é máximo de decuspitação, o que do ponto de vista de uma reabilitação oral, quer seja ela com um dente só ou para todos os dentes, o que eu tenho que deixar o meu sistema funcionando para que ele funcione de forma fisiológica? Dente em contato e articulação em repouso. Ok? Ou seja, a máxima decuspitação habitual vai coincidir com a posição de relação músculo-esqueletal do côndilo dentro da cavidade articular. Deu para entender isso, gente? Gente, por favor, eu vou passar para frente. A coisa só vai piorando. Tá tudo bem, né? Então eu vou para frente. Professor. Pode perguntar. Professor, pode acontecer, por exemplo, do paciente, antes de perder todos os dentes, ele ter a mordida normal e depois, quando ele passa a usar uma prótese, ele colocar um implante, ficar com a mordida toda estragada? Toda estragada. Vai haver uma discrepância aí. Foi a Áquila que me perguntou ou foi a Natália? Áquila. Áquila, sim. Quando você substitui dente, coroa ou próteses, dentaduras, você está automaticamente posicionando a mandíbula numa posição diferente. Qual que é o gold standard? É sempre levar a sua posição para a RC, ou seja, partindo da RC, ou seja, da posição onde o músculo está relaxado, para colocar os dentes na NH. Então, quando você parte para uma habitação oral, quer seja de um dente, ou quer seja da boca inteira, o que eu tenho que olhar, o máximo cuidado que eu tenho que ter é deixar o meu músculo relaxado para depois engrenar os meus dentes com máxima eficiência mastigatória. É coincidir uma posição com a outra. Sim, se eu perdi um dente, ou se eu restaurei um dente de forma iatrogênica, eu vou tirar a mandíbula da posição fisiológica e passar para uma posição fisiopática. E aí sim eu posso ter problema. Tá bom? Respondi a pergunta? Sim? Perfeitamente, obrigada. Tá. Aqui eu vou passar rapidamente os elementos constituintes do material. O Diogo já falou disso, mas eu vou passar rapidamente, porque eu acho importante, principalmente, entrar dentro da articulação temporomandibular, que é o intuito do nosso curso aqui também, fazer entender como funcionam as coisas. Vamos lá. De forma estática, eu tenho um aparelho estomatognático composto por unidades básicas do aparelho estomatognático, que são o sistema neuromuscular, questão dos nervos, vasos sanguíneos, tudo, né? Líquido sinovial, produção de líquido sinovial, tecido sinovial. Eu tenho uma articulação temporomandibular extremamente complexa, né? Fazendo movimentos tanto de abertura e fechamento, quanto para um lado e para frente e para trás, tá? Ou seja, uma articulação do tipo gínglimo-artroidal, ou seja, uma articulação do tipo composta ou complexa, tá? Porque ela faz mais de um movimento. Ela é simples quando ela faz um movimento só, abre e fecha. Ela é composta quando faz 2, abre e fecha, movimento para o lado. E ela é complexa quando faz mais de 2, abre e fecha, movimenta para um lado para o outro, vai para frente, vai para trás. Então, a nossa articulação temporomandibular talvez seja uma das mais diferentes e mais difíceis do nosso organismo, porque ela é uma articulação complexa que faz muitos movimentos, tá? E a gente precisa entender o que se passa ali dentro, para tentar entender o que é fisiológico e depois passar para o patológico, tá bom? Então, eu tenho uma oclusão dentária, ou seja, eu tenho um engrenamento dos meus dentes numa posição certa. Eu comparo o dente sempre como se fosse um quebra-cabeça. Cada peça do quebra-cabeça tem que se encaixar com a sua peça oposta. Então, se eu tenho um quebra-cabeça tem 4 lugares, tem uma peça só, ela vai encaixar em 4 posições diferentes aqui. 4 lugares, ela só encaixa numa posição, mas ela vai encaixar em 4 peças. O meu sistema mastigatório com dentes é mais ou menos assim. Eu tenho um dente cheio de cúspide, vocês estudaram lá na morfologia, não é?
essas cúspides vão se encaixar de forma harmônica para tentar levar a força mastigatória do músculo diretamente para o osso e para o ligamento, tá? Então, e tem também um periodonto de proteção, que é justamente os tecidos transalveolares ali, né? O ligamento periodontal, a gengiva, o osso alveolar, né? É o complexo dentoalveolar, que realmente é um sistema que vai fazer essa proteção de distribuição de forças. Então, tudo funciona, tudo pensando de forma estática e agora partindo para a forma dinâmica, funcionando tudo ao mesmo tempo agora. Tá? No componente ósseo mais importante, o osso temporal, o osso maxilar e a mandíbula, tá? Aqui vocês já estão carecas de saber. E aqui, particularmente, dentro do osso temporal, a área de articulação temporomandibular, né? Quais são os aspectos anatômicos dessa área? Tubérculo articular, eminência articular, ou tubérculo articular, né? Parede posterior tubérculo articular, que é onde articula o côndilo mandibular. Parede posterior, opético timpânica. Processo mastoide, onde vai o ligamento estilomandibular. Processo estiloide da mandíbula, né? Onde vai o ligamento estilomandibular. O mastoide, onde vai o ligamento esfenomandibular. O que mais? Dentro da articulação do osso temporal, a parte escamosa, a parte petrosa, aquela parte anatômica que vocês já tiveram lá com o professor Geraldo, era legal vocês darem uma revisada, tá? No osso maxilar, o osso maxilar para a articulação temporomandibular, ele é coadjuvante. Por quê? Ele é muita inserção e origem de músculos. Então, particularmente, ele não está muito associado, mas está, né? E a mandíbula, que é o nosso osso, peça-chave aqui para que o movimento mastigatório aconteça. Côndilo mandibular, ou seja, cabeça da mandíbula, não mais côndilo, colo da mandíbula, processo coronoide, que mais aqui da mandíbula? Ramo e ângulo da mandíbula, sínfise mandibular. Algumas partes da mandíbula você precisa saber, porque são realmente posições onde engrenam músculos e possíveis ligamentos, tá bom? Os músculos podem ser divididos em classes. Eu tenho os músculos mastigatórios, pterigoideus, tanto lateral quanto medial, né? Os músculos masseter e temporal, e há quem considere o músculo digástrico como um músculo mastigatório, mas ele não é. Ele é um músculo supraioideo. Atua muito em conjunto com os músculos abaixadores da mandíbula para levar a mandíbula para baixo, tá? Lá no livro do Watson mesmo, ele classifica o digástrico separadamente, mas ele fala que ele é tão importante quanto os outros músculos mastigatórios. Tá? Eu tenho os músculos supraioideus, eu tenho os infraioideus, eu tenho músculos posteriores do pescoço e tenho músculos intrínsecos do pescoço. Tá? Aí eu acho que vale a pena vocês fazerem uma revisão básica, tá? Não é para decoreba, é só para saber que tem e aonde eles vão atuar. Por exemplo, eu já vou falar para vocês, os músculos supra e infra-ióideos vão atuar diretamente no abaixamento da mandíbula. Tá? Os mastigatórios vão trabalhar no levantamento da mandíbula e nos movimentos de protusão e retrusão, tá? E lateralidades. Tá bom? Os músculos posteriores do pescoço e intrínsecos do pescoço estão mais relacionados a segurar a cabeça e a mandíbula na posição de postura. Tá? Mas todos eles são extremamente importantes para o entendimento aí de forma geral desse complexo sistema que a gente chama sistema sistema estomatognático. Então, vale a pena dar uma passada, uma leitura boa para entender como é que funciona isso de forma dinâmica. Aqui só alguns exemplos. A inervação da articulação temporomandibular, ela é feita principalmente, olha aqui, perguntei para vocês no começo da aula, sai lá do gânglio trigeminal, lá dentro da cabeça, na base do crânio, né? E aí ele vai se ramificar em mandibular, maxilar qual que é o outro? Esqueci. Mandibular e maxilar é mais importante para nós, né? O mandibular aqui vai inervar a articulação temporomandibular através do temporal profundo, do massetérico e principalmente o nervo aurículo temporal. Então são ramificações do ramo mandibular, tá? Que vão trazer a inervação para a articulação temporomandibular. Tudo bem? A questão dos vasos, o que irriga sanguineamente a articulação? Tudo é troca metabólica, gente. A produção líquido sinovial, tudo é troca metabólica. Então, células que vão ser estimuladas a produzir alguma coisa. Através do quê? Dos vasos sanguíneos. Então, eu tenho
a artéria maxilar, que é um ramo da artéria carótida, que vai trazer essa irrigação para a posição de articulação temporomandibular e geralmente vai irrigar essa região aí sanguineamente, tá bom? É uma revisão rápida da anatomia, tá? Só que para vocês verem, olha aqui, ó, dentro da articulação temporomandibular, aqui, eu preciso saber o que é o processo condilar, eu preciso saber o que é a parte escamosa do osso temporal, metacútil externo, a parte timpânica do osso temporal, petrotimpânica, parte petrosa do osso temporal, processo mastoide, cabeça da mandíbula, ângulo da mandíbula. Por que ângulo e tuberosidade da mandíbula? Aqui são a origem de bastante músculos, tá? Origem não, desculpa, inserção de bastante músculos. Deixa eu conferir se eu estou gravando, né? Vocês me falaram. Tá, né? Tá gravando. Processo estiloide, aqui sai o ligamento estilomandibular, tá? Então é um ligamento da articulação temporomandibular preso nesse processo estiloide da mandíbula, tá? Tem o ramo mandibular, processo coronoide do osso mandibular e o processo zigomático com o arco zigomático. Tudo bem? Essas são as partes importantes ósseas que a gente precisa estudar na articulação temporomandibular. Dentro do conceito de articulação temporomandibular, como eu já falei para vocês, consiste na área onde a mandíbula se articula com o osso temporal. A mandíbula se articula com o osso temporal com o disco articular interposto. Ou seja, o disco está entre a mandíbula e o osso temporal. Tá? Neste complexo articular, olha para você ver, tem uma cápsula articular que envolve toda a articulação, inclusive aqui por cima, está aberta, o corte aqui, esse corte é sagital, né? É sagital, é. Aqui eu tenho um disco articular interpondo a cabeça da mandíbula ao osso temporal, ao tubérculo articular, né? Protuberância. Oi? Esse é aquele que faz a abertura, né? Protuberância. A abertura é o fechamento, né? Aqui, ó, músculo pterigoideu lateral. Quando você anda para frente a mandíbula, ó, vou para frente. Quem vai andar para frente? Pterigoideu lateral. Tudo bem? Quando eu ando para frente ou para trás, né? Aqui, o principal músculo que atua nesse movimento de guia anterior é o músculo pterigoideu lateral. Tudo bem? Eu tenho aqui ligamentos ligando, ó, pedaço do músculo pterigoideu lateral ligando ao disco e pedaço do músculo pterigoideu lateral ligando à cápsula articular. Então está tudo preso ao mesmo tempo agora. Por isso que quando você movimenta a mandíbula, e aonde que é a inserção do músculo pterigoideu lateral? Não é no colo da mandíbula aqui? Olha para você ver. Então faz sentido, Paulo. Quando eu movimento a mandíbula para frente, o músculo está preso no osso, o osso vem junto. Como o músculo também está preso no disco, o disco acompanha o movimento. Tudo bem? Olha como é que fisiologicamente fica fácil a gente entender quando a gente sabe a origem, a inserção, quando a gente entra dentro da articulação temporomandibular. Fica fácil entender os movimentos, tá bom? E o que limita esse côndilo de andar para frente e não passar do ponto? Tem um tecido aqui atrás, ó, que prende a cabeça da mandíbula, o disco articular, ao processo a parte petrotimpânica aqui do osso temporal, que é os ligamentos posteriores ou ligamentos retrodiscais. Ou seja, quando eu ando com a mandíbula para frente, eu chego num certo ponto, eu não vou mais para frente, porque tem alguém lá atrás, opa, volta. Se você for para frente vai dar problema, entendeu? Então, a articulação ela é um complexo muito bem pensado, muito bem feito, né? Que vai fazer você, olha para você ver, funções extremamente importantes para o organismo, né? E automaticamente um pouco simples de entender, tá? Ele faz um movimento para frente, alguém puxa para frente, chega no movimento, ele limita o movimento, quem puxa para trás, né? E assim é para cima, para baixo, tá? O que mais? Os componentes esqueléticos da articulação temporomandibular são a fossa articular no osso temporal, certo? A parte é o portal da porta, né? É o que está preso, é o batente da porta, é o que está preso no crânio. E o osso mandibular, ou a cabeça do osso mandibular, cabeça da mandíbula, que é o osso solto, tá?
Se você pegar o livro do Ox, também ele vai falar para vocês que o disco articular comporta-se como um osso, mas ele não é um osso, ele é um tecido conjuntivo denso, fibroso, quase cartilaginoso, tá? Vamos aqui. Aspectos histológicos do disco articular. De que é composto? Aí vamos para o disco. A articulação é feita de osso temporal, osso mandibular e disco articular. Então, Paulo, o que é composto o disco articular? Que é quem vai interpor uma coisa a outra. Ele é composto de tecido conjuntivo denso, fibroso e não tem vasos sanguíneos. Por que não tem vaso sanguíneo? Dá para entender por que não tem? Sim ou não, gente? Dá sim. Por quê? Porque ele é sempre, pode falar, espremido? Isso. Ele é espremido e se tiver um vaso sanguíneo, só vai empipinando para trás. Teoricamente, se tiver nervo do disco articular, quando você comprimir ele, ou quando você movimentar ele, qualquer lado que seja, ele vai gerar estímulo de dor sensitivo, certo? Então eu não posso ter inervação dentro do disco. Mas existe um lugar do disco onde eu tenho estímulos sensoriais, nervos e vasos. Aonde vocês acham que é? Na frente, no meio ou atrás? No meio eu acho que não, que é no meio eu acho que não. Mais pressão. Não sei. Na frente? Na frente, então. Eu acho que é atrás. Com certeza é atrás. Por quê? Se eu andar com o disco muito para frente e não doer, eu vou movimentar o máximo possível. Então precisa ter alguma coisa atrás. Se para, senão vai estourar, vai arrebentar. Não é? Então, a parte inervada do disco articular, ela está na região posterior, nos tecidos que a gente chama de tecidos posteriores ou tecidos retrodiscais. Tá? Então, é a porção inervada da articulação temporomandibular nesses lugares aí, na parte posterior do disco articular. O disco articular também ele não tem uma espessura homogênea ao longo de todo ele. Ele tem uma porção mais fina, que é o centro dele. Ele tem uma porção um pouquinho mais larga na porção anterior e um pouquinho mais larga na porção posterior. Então, ele é mais largo posterior, no meio é fino, e na frente é um pouquinho mais largo do que no meio. Deu para entender ou não? Vamos ver. Deixa eu tentar mostrar para vocês um disco articular aqui. Peraí. Vamos lá. Olha aí, Esse é o disco articular. Aqui, anterior, tá? E aqui posterior. Ou seja, tubérculo articular está aqui, certo? A cabeça da mandíbula está aqui, eu estou olhando para frente, tá? Então, a porção anterior do disco articular é grossa, é média. A porção central é mais afinada. E a porção posterior do disco articular é mais larga. Por quê, Paulo? Tudo tem um porquê. É o que o Diogo falou. Essa disciplina é a disciplina dos porquês. Eu tenho a parte anterior um pouco mais fina que a posterior, justamente para deixar o disco circular livremente nesse espaço. Quanto mais eu ando com a mandíbula para frente, mais esse côndilo se aproxima do tubérculo articular. Todo mundo concorda comigo? Movimenta a mandíbula para frente. O disco está acompanhando aqui o côndilo. Mas esta borda se aproxima desse osso temporal. Tudo bem? Então, a parte anterior tem que ser um pouco mais fina para deixar passar livremente o disco. Quando ele anda até o movimento máximo dele, essa porção posterior não pode ser fina, porque senão ela se desloca para frente. Então, ela trava o disco aqui na cavidade, fazendo ele ficar preso aqui dentro da cavidade, e o côndilo se desliza para essa porção posterior do disco. Então, quando eu abro máximo minha boca, abri máximo, o meu côndilo andou para frente e a porção anterior andou para frente, aproximou a cabeça da mandíbula da eminência articular, a porção anterior andou e a porção posterior, mais grossa, segurou o disco de passar para frente. Tudo bem? Olha como é que fisiologicamente, a gente nunca faz uma análise dessa
de forma simples, assim, Paulo, nunca pensei nisso. Eu mesmo nunca tinha pensado nisso há muito tempo atrás. Eu falei assim, mas realmente a natureza ela é tão perfeita que ela faz você fisiologicamente entender as coisas sem precisar decorar nada. Né? Então eu tenho um disco que ele tem espessuras diferentes, porque quando ele faz os movimentos vão travando ele e o côndilo de passar da posição. Tá bom? E aqui, olha para vocês verem, eu tenho os tecidos retrodiscais, que são esses tecidos mais posteriores, tá? Que vão prender a porção posterior do disco e impedir que esse disco ande para frente e saia do lugar. Tá? E quando eu voltar, eu também tenho ligamentos colaterais no disco, presos aqui, tanto do lado quanto para frente, que vão impedir ele de deslocar e ir para trás. Então, esse disco está preso ali dentro. Quando você movimenta o côndilo, ele vai junto com o côndilo, ele vem junto com o côndilo. Ele vai junto, ele vem junto. Tudo bem? Qualquer patologia da articulação temporomandibular relacionada a disco, provavelmente vai ser deslocamento desse disco. Que pode ser um deslocamento para a região anterior, anteromedial, anterolateral, lateral ou posterior. Tá? Não é assunto nosso ainda. Não nesse momento da sua vida. Capaz de mais para frente. Tudo bem, gente? Tá de boa? Vocês estão com a carinha. Mas vamos aí, vamos para frente. Ó, o Natália quase dormiu ali. Vai, o que mais? Eu tô voltando, peraí. Aqui, ó, de que é composto histologicamente os tecidos? O disco articular, o disco articular, vou voltar aquela imagem está melhor para a gente ver. O disco articular divide a cápsula articular em duas cavidades. A cavidade entre a borda superior do disco e a eminência e a fossa articular no osso temporal. Então, essa cavidade aqui, ó, é a porção superior ou cavidade superior da articulação temporomandibular, e entre o côndilo e a borda inferior do disco, eu tenho cavidade inferior da articulação temporomandibular. Tudo bem? Então, eu tenho uma cápsula aqui envolvendo todo o sistema, tenho uma porção, uma cavidade superior, e eu tenho uma cavidade inferior. O disco articular está interpondo a cabeça da mandíbula ao osso temporal, e aqui tudo está cheio de líquido sinovial, que é o líquido que faz essas trocas metabólicas e que permite esse deslizamento de forma equilibrada da articulação temporomandibular. Tudo bem? Quem produz o líquido sinovial? Aonde produz o líquido sinovial? Neste tecido preso ao côndilo, que a gente chama tecido retrodiscal, que é onde está a parte inervada e vascularizada do disco articular. É onde que dói. O resto não vai incomodar. Além desse tecido retrodiscal, composto de células endoteliais e células sinoviais ou sinoviócitos, que é quem produz o líquido sinovial, tá? Eu tenho fibras colágenas na porção inferior, mais colágeno na porção inferior, e fibras elásticas, mais elásticas na porção superior. Tá? O colágeno é um pouco mais flácido, mais mole, mais rico em água. Então, aqui, faz-se entender também que quando eu fizer um movimento de cima para baixo, esta região... Você lembra que eu falei na aula passada que espreme as fibras colágenas, sai o líquido do colágeno, e aí o disco pode colar no côndilo, um fenômeno que a gente conhece como aderência ou adesão do disco ao côndilo? É justamente isso. O côndilo espreme essa porção inferior, aqui está cheio de fibra colágena, o líquido, a proteoglicana, que é aquele líquido intersticial entre as células de fibra colágena, escapa, a célula fica murcha, a cápsula articular murcha e o tecido prega. E aí dá problema. Tá? Não é assunto nosso. Esse é um assunto para próximos capítulos. Mas eu estou explicando, gente, aonde vem os problemas. E se a gente não entende a parte anatômica da articulação temporomandibular, fica difícil de entender os problemas. Tudo bem? Vamos para frente. Disco articular, borda, ramo eletrodiscal. Tudo isso está lá no capítulo 2 do Oxford, no capítulo 1 e capítulo 2 do Oxford. Vocês vão dar uma lida para mim, senão a aula fica extremamente extensa. Já está passando o tempo aqui. Tá?
As funções do líquido, quais são as funções do líquido sinovial? Já falei para vocês. Trocas metabólicas, né? E lubrificação da articulação temporomandibular. Tá bom? Olha aqui, ó. Tecido retrodiscal, eu tenho o tecido sinovial, que é onde produz, tanto na porção inferior, na cavidade inferior da articulação, quanto na cavidade superior. Então, o líquido sinovial ele está sendo feito em toda a extensão posterior da articulação temporomandibular, na membrana sinovial, que está justamente aqui, rica em células sinoviais e endoteliais. Tá bom? Quais são os ligamentos que seguram a mandíbula na cabeça? São 3 ligamentos principais, eu acho que o Diogo também já comentou isso com vocês, tá? Isso é importante a gente saber. A gente tem um ligamento colateral, que vai prender o dísculo à cabeça da mandíbula. Então, o ligamento colateral prende o dísculo à cabeça da mandíbula. Na lateral, se vocês vão olhar, daqui a pouco eu vou passar um vídeo, vocês vão entender esses ligamentos. Ele prende na lateral da cabeça da mandíbula. Eu tenho um ligamento temporomandibular que vai unir o osso temporal ao colo da mandíbula, segurando a mandíbula. É o principal ligamento que firma a mandíbula para não cair, tá? E eu tenho o ligamento capsular, que é aquele que envolve toda a articulação temporomandibular, que é o que vai segurar o líquido sinovial ali dentro, tá bom? Fora esses 3 ligamentos, eu tenho mais 2 ligamentos. O ligamento estilomandibular e o ligamento esfenomandibular também são coadjuvantes aí para prender essa mandíbula, para não soltar e vocês conseguirem fazer os movimentos mastigatórios de forma o mais adequada possível. Tá bom? Oi. Espera só um pouquinho. Espera aí, Wellington. Deixa eu parar o vídeo aqui. Pode falar. É só para avisar que nós estamos com 1 minuto só. Ah, legal. Vou passar esse vídeo na próxima. Saúde. Já vou sair dessa e já vou entrar na outra. Deixa eu ver como é que faz para sair aqui. Acho que eu vou deixar encerrar isso aqui. Inferior direito, professor. Botãozinho inferior direito. Porque a tela tá bem... Peraí. Não tá aparecendo o Live aqui, o Live para mim. Eu sou uma negação nesses negócios aqui, viu? Mas vamos lá. Ele vai acabar agora mesmo, até melhor. Aqui, ó, vou aqui. Peraí. Aí. Foi não. Gente, mas... Ai, meu Deus. Tô aqui ainda, né? Stop share. Ah, tá. Acho que achei. Aí, End.